Deus aqui. Glória a Deus. Bom, eu tenho 15 minutinhos só para a gente dizer, eu vou falar para vocês. E Deus pôs isso no meu coração para falar para vocês aqui hoje, para a gente ver a diferença na vida de cada um de vocês. Porque se nós estamos no Evangelho, se nós somos crentes em Jesus, o que é ser crente? Não é crer. Servir a Deus é obedecer a palavra de Deus. Se nós obedecermos a palavra de Deus, o que vai acontecer na sua vida se obedecer? Um filho que é obediente aos pais, ele vai viver bem, não vai? A Bíblia diz que o filho, para viver bem, ele tem que honrar o pai e a mãe. Isso é um mandamento com promessa. Se o filho não obedecer o pai e a mãe, ele não vive bem na terra. E veja, tem pessoas, filhos, eu sempre falo isso no rádio, vocês na igreja, tem filhos, mesmo filho de crente, mesmo na igreja, às vezes canta, toca na igreja, prega na igreja, participa de grupo de louvor, mas não são obedientes aos pais. Eles não são obedientes. E aí os pais às vezes orientam, até em namoro, os pais orientam, a filha não dá ouvido, o filho não dá ouvido, aquele namoro vai dar errado. Vai dar errado. E aí esse próprio filho, ele fica contra o pai e contra a mãe. Ele fica a favor da namorada ou do namorado e fica contra a mãe. Se a mãe falar que vai dar errado, vai dar errado. Vai dar errado. Quando você vê um filho que é desobediente a pai e mãe, ele vai trabalhar, ele vai lutar, ele vai fazer de tudo, tá? Ele vai atender bem os colegas, às vezes, do trabalho. Ele é bem com os de fora, mas com os de dentro, com o pai e mãe, ele se torna estúpido. O pai, a mãe fala, ele sai andando, ele vira as costas. É sempre assim. Porque eu nunca vi na minha vida, né, quando eu tive a minha mãe, que meu pai, eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Mas a gente nunca teve a coragem de a minha mãe falar e a gente virar as costas e sair andando. Até porque era uma falta de respeito. O filho não parar para ouvir o pai e a mãe, não é? Sim ou não? Então todo mundo ali obedecia, inclusive até os mais velhos. Aqui não era só pessoa menor de idade, homens, mulheres. A mãe falava, a filha parava para ouvir. Ora, hoje nós estamos na igreja. Se você falar que Deus está falando, as pessoas não querem saber de Deus. Ela não quer saber de Deus. As pessoas, mesmo na igreja, ela está indo para um culto, ouve a palavra de Deus, é como se não tivesse ouvindo nada. E os tempos vai passando, irmãos, porque assim, a pessoa está na igreja hoje e ela não absorve aquilo que o pastor ensinou. Ela sai com uma palavra na cabeça que diz assim: o pastor falou aqui, mas teve uma profeta, uma missionária na minha casa, que Deus revelou que eu tenho que fazer isso. E a palavra que Deus falou na igreja não serviu.
nossa igreja em São Bernardo, tinha um jovem que eu sempre falei de orar, de jejuar, mas sempre orientei os irmãos. Quando você vai consagrar, você vai fazer um jejum, você tem que se alimentar. Correto? Tem que se alimentar. Então você quer fazer um jejum de 7 dias, se for casado, você é casado, você tem que estar de acordo com o marido e a mulher. Você não pode jejuar uma campanha de 7 dias, por exemplo. Você vai jejuar, os dois têm que estar de acordo, porque senão vai dar confusão e dar lugar para o diabo. Você vai ler isso nas cartas de Paulo. E aí gera confusão. Se é jovem, vai consagrar, tudo bem, é jovem. Só que eu falei lá para o jovem da nossa igreja, ele queria jejuar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E eu falei, irmão, calma, vai devagar, porque você trabalha, e no seu local de trabalho, você não pode jejuar assim, porque você não vai desenvolver o seu trabalho. E aí o teu chefe, os colegas, vai perceber que você está cansado. Aí você faz jejum um dia, ou sábado ou domingo. Sabe o que ele falou para mim? Não, pastor, eu não vou te dar ouvido. Eu posso outra vez, mas agora não. Eu vou jejuar, eu vou consagrar, eu preciso consagrar, e o senhor me desculpa, mas eu não vou te ouvir. Eu falei, tá bom, eu só orientei, e obrigado, não é verdade? Irmãos, no mesmo mês, ele foi demitido da empresa. De tudo aquilo que eu passei para ele, o próprio encarregado dele dispensou. O Espírito Santo já estava me usando para orientar ele, e ele ignorou. Ele é primo do nosso irmão, que amigo nosso, acho que a missionária conhece o John, que tocava na nossa igreja. E aí ele afastou, perdeu o emprego, né? E aí? Não está na consciência da pessoa? Puxa, se eu tivesse dado ouvido que o pastor ensinou, eu estava trabalhando. Mas é sempre assim. Antigamente, as pessoas tinham um pastor, a igreja tinha um pastor, mas hoje não. Hoje tem uma pessoa na frente. Quem é que quer ouvir um pastor? Quem é que quer obedecer um pastor? Até porque nas redes sociais já está ensinando isso. Você não tem pastor. Só tem pastor para dizer assim, está abençoado. Mas chega uma pessoa na igreja que está errado ou errada, você, irmão, você não pode cantar no grupo, você está fumando, irmão. Pronto. Por mais que aquela pessoa, ela chegou na igreja, foi curada, foi liberta, se você falar para ela assim, olha, irmão, mas você voltou a fumar, você não pode participar do grupo, tem gente libertada, acabou. Que qualidade de pastor você é? Você não é pastor coisa nenhuma, e eu não volto mais aqui, essa igreja, isso aqui não é igreja. É assim que a gente vê, não é verdade? Então a gente tem que hoje, é muito difícil para nós os pastores, e nem por isso eu vou deixar de estar ensinando a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia diz. Pecado sempre é pecado, e nunca deixou de ser, e nós não somos super-homens, ninguém é melhor que ninguém, mas eu ensino na Bíblia, mostro tudo, estou pregando, estou ensinando, e nós, no final de tudo isso, é a gente entrar no céu. Eu me preocupo comigo, eu tenho uma conta para prestar diante de Deus, tá? Tenho uma conta, eu tenho meus defeitos, minhas falhas que não impedem de entrar no céu. Pecado, eu separo de Deus. Defeito, todo mundo tem defeito, né? Eu tenho defeito em tudo, tenho defeito no andar. Às vezes eu estou andando, a pessoa está meio torto. Eu não tenho defeito. A gente anda tanto de carro, parece que vai andar de pé, parece que a gente não sabe nem andar mais, nem caminhar, né, Jair? Então a gente fica assim, meu Deus, mas eu estou defeituoso. E é verdade. Então, aquilo que
pastor sempre foi. Mas hoje, infelizmente, as pessoas dizem assim, não tem problema. Quando eu falo que pecado não tem problema, é porque eu já estou igual aquele pastor das 7 igrejas da Ásia. E quando Deus falou para os pastores das 7 igrejas da Ásia, Deus não cobrou da igreja, Deus cobrou do pastor. E aqui, para a gente encerrar, eu vou ler em Apocalipse 3 e no verso 7. Apocalipse 3, verso 7. Glória a Deus. Vamos ver o que diz Apocalipse 3 e verso de número 7. Acho que é aqui. Glória a Deus. Vamos ler? Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, não é o 7, o 3, eu grifei aqui, o 3 primeiro, aqui está a carta da igreja de Sardes. Filadélfia, você sabe que foi a igreja que muito foi vitoriosa. Filadélfia. Então eu quero ler aqui Apocalipse 3 primeiro, a quinta carta da igreja de Sardes, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive, mas está morto. Ser vigilante e confirma o restante que está para morrer, para que não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti, e como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de brancos, porque são dignas disso. O que vencer está vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o teu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa palavra, Deus está falando para o pastor, para ele se arrepender. Arrepende-te, volte e praticar as primeiras obras, porque senão virei a ti e tirarei de ti o teu castiçal, quer dizer, tirarei de ti o teu Espírito Santo. Tem muita gente morrendo dentro da igreja. Arrepende-te, volta a ensinar, porque ainda tem umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de brancos. Se não se arrepender, virei sobre ti como ladrão, não sabe a que hora sobre ti virei. Então essa palavra é para nós, os pastores. Isso dá medo. Você imagina, eu estou mais de 30 anos pregando a palavra de Deus, e só porque uma pessoa tem um dízimo alto e diz assim: pastor, eu vou bancar o aluguel dessa igreja, eu vou pagar o aluguel do rádio, ele tem um dízimo alto, só que ele não é liberto, só que ele vive amaciado, e aí eu vou receber, ou é um político, aí eu quero colocar um vereador político na igreja, vou altar da igreja para falar, porque é político, vai chegar na igreja e vai me dar um cachê, vai me oferecer um dinheiro, e aí no momento aquilo, puxa, vai me pagar o programa? Vai. É aí a minha derrota. Então, se eu não vigiar, como muitos não vigiaram, aí é caixão, gente. É isso que o diabo está fazendo com muitos. Então, a cobrança de Deus está vindo para nós, pastores. E sou eu que tenho que ensinar vocês, porque eu tenho uma conta a prestar naquele grande dia. E essa conta que eu vou prestar
é apresentar o que eu preguei, o que eu ensinei, para naquele dia o Senhor dizer assim: vinde bendito do meu Pai, bendito do meu Pai. E eu não posso, irmão, mais de 30 anos, chegar esse tempo todo e agora eu chegar a dizer assim: puxa, mais de 30 anos, numa prova de fogo, numa luta, e estão me oferecendo 30 mil, 20 mil, puxa, o vereador quer dar 10 mil, quer pagar, e que ele não peça nada, mas a oferta que ele está dando já significa que eu tenho que abrir mão de alguma coisa na igreja, eu tenho que receber, tenho que orientar ele, ele está me comprando, eu estou me vendendo por 10 mil, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu não posso perder a minha vida por dinheiro. Você viu que Balaão ensinou a Balaque a tropeço dentro da igreja, a política. Quem que jogou o Daniel na cova dos leões? Quem que permitiu? Quem assinou o decreto, o edito? Os prefeitos, presidentes, governadores, não foram? Para parar o nome de Deus. E o que fez Daniel? Ainda que ele me jogue na cova do leão, eu vou continuar indo. Eu vou continuar sendo fiel. Sendo fiel a Deus. Eles não sabiam que Deus estava lá dentro da cova. Porque às vezes Deus permite um dos seus servos passar por situações terríveis. Para quem está na nossa retaguarda, que via rindo de Daniel, e talvez rindo de algum de vocês aqui, que vê todos os dias você sair de casa e ir para a igreja. Quero ver que aquela crente está ganhando com isso. E aí, eu conheci um rapaz lá, inclusive um irmão, e muito conhecido meu. Ele, na igreja, a prefeitura pediu para sair, era numa área da prefeitura, área de risco, e pediu que todo mundo saísse. E ele ensinando, falando que ninguém tinha que sair dali, porque era dele e tal. E todo mundo via ele indo para a igreja, ele pregava, ia ensinando, só que a prefeitura que estava na hora de ir, estava chovendo, e todo mundo saía que aquilo ia desabar. E ele pega aquilo ali, ignora, fica ali, o barranco cai, todo mundo saiu, só morreu o filho dele. O filho dele. Se você está vendo o erro, irmão, sai fora. Se você está vendo o perigo, sai fora. Deus usou até o ímpio para salvar o crente. Sai fora. Vai dar problema. É melhor obedecer a Deus. A igreja, lá na 7ª carta do Apocalipse, você vê Deus chamando a atenção dos pastores. Volta ao primeiro amor. Eu conheço as suas obras, eu sei quem era você, eu te conheço, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. E aí os pastores pegando, continuam. Abriu mão para o espírito de Jezabel. Entrou espírito de adultério na igreja. E Deus falou para o pastor. E Deus falou para a igreja, para o pastor colocar em ordem. E o pastor continuou ensinando. Abrindo mão. E Deus falou: qualquer, ou aquele que se deitar com Jezabel, eu vou pôr de cama, vou pôr uma doença que ele vai ficar de cama e vai morrer. Mas quem é que prega as 7 cartas do Apocalipse hoje? Porque se eu pregar isso, eu estou pregando comigo, para mim. E quando eu olho a 7 cartas do Apocalipse, aí eu falo: Deus, eu preciso ensinar na igreja. Aí eu falo no rádio, falo na televisão, falo em qualquer lugar, que alguém aceite ou não, mas a palavra do Senhor diz que ouça, ou que deixe de ouvir, eu tenho que pregar. A palavra tem que ser pregada. Amém? Vamos ficar de pé, gente. Ora a Deus. Agradeço a vocês.
essa reunião, essa palestra muito boa. Eu vou encerrar aqui fazendo oração. Deus abençoe, tá bom? Mas antes de encerrar, gente, tem a irmãzinha que queria contar a atenção do dízimo, né? Vou dar quem que é? A irmã. Então eu vou dar 1 minuto para a irmã contar a bênção do dízimo. Vem cá, irmã, por favor. A irmã Benedita, ela disse que tem uma bênção. Eu falei de dízimo aqui. Ela disse: eu tenho uma bênção para falar aqui do dízimo. Você quer falar do dízimo? Recebeu uma bênção de Deus? Tá, pera um pouquinho. E aqui, o que Deus fez com ela, porque tem muitas pessoas que não acreditam em dízimo, negócio de dízimo. Tem muita gente na rede social que é contra dízimo. Quando você vê essas pessoas que é contra dízimo, não aceita isso não, tá? Porque dízimo é um ato de fé. E tem pessoas que não estão dando dízimo, porque vê alguém lá falando: não dá dízimo não, mas essa irmã acreditou. Vamos ouvir. Pessoal da Igreja na Santa Paz do Senhor. Amém. Eu agradeço assim, por essa decisão que eu tomei. Eu fiquei muito doente quando eu casei a segunda vez. Fiquei muito doente. Tive muitos alunos que ainda estão tendo até hoje, né? Mas sobre o dízimo, eu fui desenganada do médico. Isso é uma bênção que é separada do meu casamento. Mas foi tudo por quê? Porque eu casei, eu amaziei aquele homem e depois eu casei. Eu estava pregando sobre isso, né? Aí que eu fiquei doente, porque eu já era um vaso na mão de Deus. E daí ontem veio um pastor aqui, né? E ele falou uma verdade, ele pregou a verdade e eu comecei a sentir aquela saudade da palavra. A palavra falou. Aí eu comecei a chorar, me sentia aquela profundamente uma tristeza assim, né? Que eu não faço mais a mesma coisa quando o Senhor me encheu, né? No Espírito. Aí então a gente tem que vigiar. Aí o que aconteceu? Eu casei com ele em separações de bens, porque ele tem uma família e eu tenho outra. Mas o Senhor falou que a minha aliança ainda está quebrada. Porque quando a gente casa, a herança dele vai vir para mim e a minha pode ir para ele. Então ele disse que a minha está quebrada. Então nós temos que casar na igreja com amor mesmo que ele quer. Então foi assim, eu fiquei doente. Daí eu fui desenganado do médico e um dia eu fui lá na igreja Chama Divina. Lá é da Deus é amor também, Chama Divina. Saiu do pastor Alexandre. O pastor chama vivo ou chama divina? Chama divina. E daí quando eu cheguei lá doente, eu já tinha saído do hospital, desenganado, o médico desenganou, falou: você pode ir morrer em casa, vai tomar esse remédio a vida inteira e você vai morrer. Eu falei: tá bom. Aí fui embora. Cheguei lá, eu ouvia assim a rádio, aí eu fui na rádio, né? Peguei a rádio e comecei a seguir. E aí eu vi que eu estava errada mesmo, né? Só que como eu já tinha casado com ele, criando 7 filhos dele, eu falei: eu vou ter que ficar aqui, né? Aí eu fiquei lá, o Senhor falou: não saia daí até que... Vamos resumir que até lá no terminar. Tem gente que quer orar, né? E daí então eu saí, eu cheguei lá na igreja, a mocinha, uma mulatinha, estava pregando sobre o dízimo. E ela falou assim, e eu estava desenganado médico. Daí eu peguei e falei assim, ela pegou e falou assim: que fala em Malaquias lá, faz um teste comigo, que... Fazer prova de mim. Prova de mim, que se eu não vou abençoar você, prosperar, né? E fazer a sinceridade do dízimo, né? Aí eu falei: nossa, e vai ver que eu vou te curar. Aí eu falei: nossa, eu vou aceitar então, porque eu nunca tinha visto essas coisas. Estava na igreja, mas não ouvia assim. Aí eu peguei e falei assim: eu quero essa bênção. Aí eu peguei, aceitei. Aí foi abençoado. A senhora passou a ser dizimista e foi abençoada. Passei a ser dizimista. Pronto, é só isso. E fui, eu fui abençoado. Tenho 2 casas agora.
Amém. É isso. Glória a Deus. Vocês querem ouvir? Porque eu quero terminar. Você tem testemunho? Né? Vem cá, vem cá. Tirar a oferta, ele não está falando aqui. Vamos ouvir o Marquinhos. Vem para cá. Eu sou da igreja na paz do Senhor. A questão do dízimo, antigamente eu tinha na minha cabeça que eu ia dar o dízimo. Todo mês eu falava, vou dar o dízimo esse mês. Mas só que alguma coisa vinha na minha cabeça e falava, se você dá o dízimo, como você vai pagar tal conta? E eu ficava sempre nisso. Aí até que a minha Vanessa falou para mim, tira seu dízimo e esquece a conta. Faz primeiro o seu dízimo, depois você vai ver como que vai mudar. E antes de eu dar o dízimo, eu trabalhava, chegava no final do mês e eu não tinha nada para comprar bala. Às vezes tinha dia que eu tinha vontade de comprar um sorvete e não tinha dinheiro para comprar. Aí eu fui e falei, não, eu vou passar a dizimar então. Passar a colocar, fazer o dízimo. Comecei agora no plano de janeiro. De janeiro para cá, não tem uma conta que atrasa. No final do mês sempre é sobre o dinheirinho. Tenho dinheiro para comprar meus remédios, que não é barato. Então, é obra de Deus. Através do dízimo, eu fui abençoado. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Alguém que mais quer contar uma bênção? Tem mais alguém? Quem é que tem uma bênção para contar aí com vocês? Tem mais? É a irmã? Vem cá. É um minutinho só. Eu começo com a paz do Senhor Jesus. O pastor veio aqui, pregou aqui e ele levantou os olhos, falou que tinha uma causa na justiça que estava impossível de resolver. Que pegasse aquele envelope, talvez no último domingo do mês já estaria no dinheiro para dar. Eu peguei, porque minha aposentadoria estava há 5 anos. Aí, quando só não deu para me pagar no domingo, porque eu recebi no dia 30. Mas deu tudo certo, já paguei meu voto. Deus usou o Omar tremendamente aqui. Mas para isso a gente tem que crer, né? Fazer. Você não pode não ter nem um centavo. Eu falei, eu não tenho, quem tem na vida, eu não tenho dinheiro nenhum. Eu fiz, peguei. Não, eu paguei com o meu. Eu recebi. Não, eu recebi e paguei com o meu. Deus falou e você recebeu falou a e bênção. cumpriu e eu paguei com o meu dinheiro. Graças a Jesus. Tem alguém mais que quer contar a bênção? Está gravando, você tem que saber que está gravando. Que você vai aparecer na televisão. Quem quer aparecer na televisão? Quem quer ficar bonito? Você? Vem cá. Você vai contar a bênção. Ver a bênção da minha. Só da minha igreja na paz do Senhor Jesus. Sala da igreja na paz do Senhor. Eu quero dizer para a igreja que quando veio a pandemia, eu trabalhava por conta, pois eu fazia convite para casamento e eu trabalhava por uma pessoa. E quando veio a pandemia, com a queda, não tinha casamento, não tinha aniversário, o rapaz parou de me pagar e falou que eu não podia mais trabalhar para ele. E ele me devia na época R$2.500. Foi 2 meses que eu trabalhei para ele. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer agora? Eu tenho as minhas contas, eu sou dizimista na tua casa, eu sou pregadora da tua palavra e eu tenho que viver o que eu prego. E eu falei, eu não quero deixar de ajudar a obra, porque o Senhor disse que a gente tem que fazer prova do Senhor. E o Senhor me sustentou até hoje, nunca deixou faltar nada. Como que eu vou fazer se eu tenho dívida para me pagar? Porque eu trabalhava já há 5 anos e nunca tinha faltado. E o Senhor falou para mim, filha, sou eu Deus que sustento. Desde esse tempo até o ano passado, mais ou menos julho, que foi quando eu comecei a vender queijo, eu parei de trabalhar porque veio a enfermidade
mas o Senhor nunca deixou um mês eu deixar de pagar minhas dívidas e eu ter para pagar o meu dízimo na igreja. Às vezes eu entrava na minha conta e eu falava: Jesus, e agora? Meu esposo falou assim: amor, eu não vou poder te ajudar a pagar as suas contas que você fez, porque agora eu tenho que sustentar a casa sozinho. E eu falava para ele: Deus proverá. Eu fiquei 1 ano e 6 meses sendo cuidada pelo Senhor. Todos os meses tinha o dinheiro para me pagar o meu cartão e eu dizimar na casa do Senhor. Era pouco, mas eu dava com alegria. Até hoje o rapaz não me pagou 1 centavo do que ele me devia, mas o Senhor nunca deixou faltar. E daí o Senhor falou: agora eu vou abrir a porta para ti. E o Senhor tem cuidado nos mínimos detalhes. Então vale a pena eu e você ser fiel à presença do Senhor, porque Ele cuida, Ele tem cuidado de mim. E assim eu desbordar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem mais quer contar a bênção? Tem mais uma pessoa? 1 minuto. Você contar a bênção? Tem mais alguém? Missionária Conceição? Tem? Amém. Então nós vamos fazer a oração. Vamos ficar de pé. O senhor vai recolher a oferta. Quando a oferta, ajudar na casa de Deus, o pastor Imaculado diz assim: a oferta, pastor. Então vamos. Veja que dia que é hoje. Dia 18. Então marca hoje quantas pessoas, como vocês vão ser abençoados. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. O irmãozinho ali, o casal, vai casar, já procura, certo? O cartório, digo que se é crente, aceitou Jesus, né? Não pode enrolar a esposa. Aceitou Jesus, agora cartório e casamento. Aleluia. Porque nós estamos na igreja, e se vai servir a Deus, tem que andar na linha, né? Você está andando na linha. Que a missionária Conceição sempre dá paralisação quando você tem. Quando o pastor vem aqui, eu vou falar para ele se ele está fora da linha. Bom, vamos fazer a oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós aqui estamos agradecendo ao Senhor pela vida da pastora Imaculada, missionária Fátima, obreiros, obreiras, nossa irmã Ângela, que é obreira da casa do Senhor, missionário Jair, missionária Conceição, meu Deus, o Marquinhos, toda a equipe de obreiros aqui de Sumaré. Obrigado, Senhor, por esta palestra, por esta reunião. Aqui estamos, meu Deus, para aprender do Senhor. Obrigado por ter nos dado mais uma oportunidade. Nós ficamos felizes, gratos por sua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha da graça, abençoe a nossa audiência e aqui conosco, também gravando, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória e amém. Nós ouvimos, Jesus. Eu esqueci que nós estamos ao vivo, né, irmão? Estamos ao vivo? 12 rádios ouvindo agora, assistindo o programa. Deus abençoe vocês, os ouvintes também. Ouvinte de casa, do trabalho, você de perto, você de longe. Deus abençoe muito vocês. Vocês vão me ouvir, segunda-feira, 10 horas da noite, das 10 à meia-noite, tá? Pela 24 horas. E 9 da manhã vocês vão ouvir pela rádio Sara Brasil de São Paulo, pela 101.3. Deus abençoe e até lá, se Deus quiser, em nome de Jesus. Levante a mão dele comigo. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor. Deus abençoe, ouvintes, Deus abençoe a todos.